Hoje, nós estamos aqui com o professor Dan. Ele é o nosso professor de Direito do Departamento de Ciências Atuariais. Ele já deu a introdução ao direito, ele já deu direito trabalhista, é um excelente professor. É um dos meus professores prediletos, eu tenho que falar. Tem que puxar um saco. Ele também, esse semestre, está dando uma eletiva de compliance e sustentabilidade. E hoje ele que vai dar essa palestra para vocês, eu espero que vocês gostem. Além dele, tem a Carol aqui, que é a monitora dele nessa matéria de compliance. E eu espero que em outras matérias também, por favor, Carol. E é isso. Seja bem-vindo, professor. Nicole, obrigado. Obrigado bastante mesmo. Queria agradecer o próprio Catu, primeiramente, né, a oportunidade da gente estar aqui nesse momento tão especial, né, tão extraordinário que a gente está vivendo. Ter aqui um contato com vocês, principalmente alunos que a gente ainda não conhece, alunos ingressantes, alunos que são calouros, né, que estão iniciando a sua vida universitária nesse momento, e a gente sabe o quão é importante ter que estar próximo, estar, enfim, né, auxiliando nesse sentido e estar tendo esse primeiro contato. Então, eu queria agradecer ao Catu, em nome da Nicole, que muito nos ajuda, nosso parceiro no curso, né, o Catu é fundamental. Queria agradecer também a Carol, que é a nossa monitora, como a Nicole falou, que muito me ajuda. A gente fez um mini curso online em maio, né, que foi muito legal, a Carol super ali parceira, me ajudando também, que era da disciplina optativa, que a gente vai retornar agora em julho, com o calendário. Né? Bom, eu não sei quem é que está aí, não estou vendo a cara de muita gente, mas eu acredito que a maioria a gente ainda não se conhece, e espero conhecer em breve vocês pessoalmente, mas por aqui já está valendo também para a gente poder se adaptar, né, a esse novo momento. Como a Nicole falou, eu sou o professor Dan Levi, a minha formação é em Direito, fiz a minha graduação em Direito, o meu mestrado em Direitos Humanos e Meio Ambiente, o meu doutorado em Sociologia, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Meu mestrado foi na UFPA, na Federal do Pará. Eu sou paraense, pelo sotaque vocês já devem ter percebido, né? Mas já moro em São Paulo há uns 10 anos. Eu entrei na Unifesp em 2013 como professor substituto, e em seguida, em 2014, eu entrei como professor efetivo. Eu não acredito que eu já estou há 6 anos lá, basicamente, né? Fiz 6 anos agora em maio de 2020. Passou muito rápido. E a gente tem cada vez mais se envolvido para poder melhorar a nossa escola, o nosso campus. Atualmente, eu estou como gestão, sendo chefe de departamento do curso de Ciências Atuariais. O professor Rafael, que é o Rafael Garcia, que eu acho que vocês conhecem, é o nosso vice-chefe. O coordenador, o professor Cordeiro, que eu acho que vocês já conheceram, e o vice-coordenador, o professor Celso, também, que vocês já conheceram. Acho que a maioria já deve ter ouvido falar, pelo menos. A nossa escola é uma escola nova, como vocês devem saber, tem mais ou menos uns 10 anos, né? Os cursos também foram aprovados entre 7 e 8 anos atrás, e a gente vem aí querendo cada vez mais criar novas possibilidades de novos cursos, como a Nicole estava comentando, novos projetos, novos programas, inclusive, né, de pós-graduação, etc., para que a nossa escola cresça cada vez mais, integrando todos os cursos da EPEM, que é uma escola paulista de política, economia e negócios. Então, a gente tem aí que, de alguma forma, integrar todas essas áreas, esses cursos, né? Eu queria falar rapidamente sobre 2 projetos que eu estou coordenando nesse momento de quarentena, que é o projeto Diálogos Ambientais. É um projeto de extensão que eu criei. Sim, eu não falei das disciplinas que eu leciono e da minha área de pesquisa, né? Eu leciono na EPEM Introdução ao Direito, Direito Público e Privado, Direito Trabalhista, Direito Empresarial. Né, basicamente essas 3 áreas do direito que estão no curso de Ciências Atuariais e em outros cursos também. E a minha área de pesquisa é Direito Ambiental. Eu me especializei em Meio Ambiente e Direito Ambiental, uma área interdisciplinar, e que a gente tem também trabalhado com vários outros cursos da EPEM, porque Meio Ambiente é uma área, né, totalmente transdisciplinar, ele pega várias áreas do conhecimento.
E eu desenvolvi, né, no meio dessa pandemia aí, um projeto de extensão chamado Diálogos Ambientais, é um canal no Instagram, @diálogos.ambientais, e no YouTube, Diálogos Ambientais, em que o objetivo é produzir conteúdo, né, e dialogar com a sociedade sobre assuntos relacionados ao direito, meio ambiente e sustentabilidade. O canal tá crescendo bastante, foi bem legal. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever à vontade, trocar ideia e dialogar, porque o objetivo é esse, né? E cresceu bastante porque a gente já fez algumas atividades relacionadas à Unifesp, né, com o apoio da EPEN. Semana do Meio Ambiente foi bem bacana, que a gente fez várias lives com vários professores. A gente fez também um mini curso online que está todo gravado e a gente postou no YouTube, no canal do Diálogos Ambientais, 4 encontros gravados. A Carol participou e foi nossa monitora. Um curso sobre direito ambiental e compliance, que tá relacionado com a nossa disciplina optativa desse semestre, né, que é compliance e sustentabilidade, e a gente reformulou um pouco os encontros e gravou essas aulas para vocês. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. A gente abriu para todo mundo, na verdade, para todas as pessoas, não só da Unifesp. Então tinha gente do Brasil inteiro, tinha gente da UFRJ, da UFMG, da Federal do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Vitória, Espírito Santo, muita gente de São Paulo e muita gente de outros campos, outros campos da Unifesp também. Santos, São José dos Campos, Diadema, São Paulo, enfim, foi bem legal. E a gente tem procurado fazer essas atividades, né, nesse momento, para poder suprir, de alguma forma, essas dificuldades e essa falta de contato e de aula que a gente está tendo. Né? E aí o Catu chamou para a gente, eu achei uma grande iniciativa, fazer esses encontros, essas palestras, que eu acho que é importante para a gente também mostrar para vocês um pouco de um conteúdo, de uma disciplina. Esse conteúdo de hoje, eu pensei na disciplina que é o UC de Introdução ao Direito, que vocês acho que veio no primeiro ou no segundo termo, não tenho certeza, e que esse semestre quem estava dando era o professor Danilo e o professor Pedro, eu acredito, que são professores do curso de Direito, né? E aí, essa disciplina é uma disciplina que eu gosto muito, porque é uma disciplina introdutória, é quando a gente começa a falar para o aluno a respeito do que é o direito, o que é a moral, o que é lei, o que é Constituição. E aí eu pensei, bom, vamos fazer um tema que é um tema bem desafiador para falar agora, que é sobre Constituição Federal e Estado Democrático de Direito. Quando eu te mandei, Nicole, o tema da palestra, eu confesso que eu escrevi errado. Olha que coincidência. Eu no WhatsApp, né, enfim, aquelas teclas, né, pequenas para o meu dedo, eu escrevi errado, e era para ser Constituição Federal e Estado Democrático de Direito, no singular, porque é o que está no artigo 1º da Constituição. E aí depois... Eu também fiquei confusa, mas eu falei, não, se ele escreveu, deve estar certo. Não, e quando você escreve e manda a mensagem, depois nem olha mais, enfim, aí depois de um outro dia eu fui ver, gente, eu escrevi Estado Democrático de Direitos. Aí eu fiquei pensando, mas sabe o que faz sentido? Eu vou deixar Estado Democrático de Direitos, porque não é um direito apenas que a gente visa regulamentar para a sociedade. São vários direitos. Mas é claro que aqui no Estado Democrático, é um Estado Democrático para garantir direito, né? Mas aí acabou que ficou assim, eu achei legal, que eu acho que ficou até mais fácil para a gente introduzir o tema, né? Porque falar de Estado Democrático de Direito é justamente falar de vários e diversos direitos que eu vou tentar pontuar agora para vocês. Então, acho que ficou melhor do que esperado o tema da palestra. E aí eu queria começar com esse tema, gente, primeiro falando do que a gente pretende abordar, porque é um tema muito extenso, muito amplo, muito grande. E se a gente não foca, 1h30 não vai dar nem para começar a introduzir o tema. Mas então eu queria comentar com vocês apenas sobre esse aspecto, trazendo inclusive alguns exemplos, né, para a gente discutir aqui, que eu acho que é melhor para quem não é da área do direito, para quem nunca estudou direito, acho que tem uma dificuldade muito grande de entender a teoria sem exemplo. Então, eu sempre gosto de exemplificar com algumas coisas do nosso dia a dia mesmo. Né? Então, a gente vai primeiro passar para
para falar um pouco sobre a teoria do constitucionalismo, de onde é que veio essa história de Constituição, como que se criou a Constituição, né, para que serve a Constituição. Em seguida, eu queria falar um pouco sobre o que é a Constituição, o que ela representa, por que ela é importante, né, para um Estado, para um governo, para um povo. Em seguida, eu queria falar um pouco do contexto da promulgação da Constituição de 88, né, que é a atual Constituição que a gente é submetido no Brasil, que está em vigor. Em seguida, eu quero falar um pouco o que contém a Constituição. São quase mais de 250 artigos, eu não vou falar de todos aqui, porque, enfim, né, na Faculdade de Direito a gente tem três semestres só de Direito Constitucional, só para estudar a Constituição. Então, vocês imaginem que é 1 ano e meio só para estudar a Constituição, e é muita coisa, e assim, mesmo assim é só a base. Mas aqui eu acho que eu pontuei alguns assuntos legais para a gente mencionar, porque eu acho que é importante. Em seguida, falar o que são direitos e garantias fundamentais, e, portanto, finalizar com o conceito de Estado Democrático de Direito, que é justamente o que a gente se propôs nessa palestra. Ok, gente? Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, questionar, interromper, ligar o microfone para falar alguma coisa, claro, que esteja relacionado à nossa palestra, óbvio, né? E quem não quiser, manda aqui a pergunta no chat, que aí a Nicole vai me ajudar, tá, Nicole? Você dá uma lida, pode me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, a ideia aqui é da gente... Claro, claro. A ideia aqui é da gente ter uma conversa, na verdade, né? Eu queria depois ouvir um pouco vocês também, até para conhecer quem eu ainda não conheci, né, para a gente se apresentar, enfim, falar um pouco sobre isso. Então, eu queria começar, pessoal, falando um pouco de um aspecto histórico, porque não tem como a gente estudar direito sem falar de um aspecto histórico, porque o direito, a ciência jurídica, ou a gente diz que o laboratório do jurista, do advogado, do juiz, enfim, é a sociedade. Né? As leis são feitas para regulamentar os conflitos sociais, né? Para regulamentar, portanto, colocar ordem na sociedade, no seio social. Portanto, não tem como a gente não estudar direito sem falar, né, de um aspecto histórico, porque o direito ele vai regulamentar a vontade popular em determinada época. Se você vai estudar o direito, por exemplo, francês no século XVII, é totalmente diferente do direito francês do século XXI, porque ele vai regulamentar, as leis eram outras, a vontade popular é outra, o momento histórico é outro, até a cultura muda, né, os costumes mudam, enfim, isso tem que ficar claro, porque por isso que a gente vai rapidamente falar sobre constitucionalismo, que é a origem de onde começaram a surgir as primeiras constituições no mundo. Né, a Constituição moderna como um documento mais importante de um país, um documento legal mais importante de um país que a gente tem hoje, que seria a Constituição Federal. Então, começando por isso, eu queria falar um pouco da teoria do constitucionalismo, que é importante para a gente entender de onde é que vem a Constituição, para que ela serve, né? Então, aí eu volto aqui a uns 4 séculos atrás, para a gente só pontuar rapidamente que no século XVII surgiram algumas teorias, né, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, quem estudou história para o Enem, para o vestibular, ou para qualquer coisa no colégio, enfim, acho que ouviu falar sobre essas teorias, que chamam as teorias do contrato social. Eu acho que muitos de vocês já ouviram, né? Já estudaram, inclusive. E aqui é importante a gente falar que nesse período, no século XVII, alguns teóricos, né, contratualistas, que a gente chama, foram bem conhecidos, como Thomas Hobbes, né, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O Thomas Hobbes, ele escreveu o Leviatã, né, escrevendo e falando sobre o Estado, o poder do Estado, etc. O Rousseau falou do contrato social, né, justamente explicando o que é o contrato social, essa teoria. Todas essas teorias, esses autores e muitos outros, eles estudaram a formação dos Estados nacionais. Né, e nesse momento estava havendo uma ruptura institucional, de criação de novos estados, de transformação de aspectos até históricos e políticos, né, no mundo. Então, nesse momento, eles estudaram a formação dos estados nacionais para a manutenção da ordem social.
Esse era o grande objetivo da teoria do contrato social, né? Eles entendiam que o contrato social era o quê? Era um acordo entre os membros da sociedade, entre as pessoas, né, que poderiam assinar esse acordo, não era todo mundo que poderia, né, entre os membros da sociedade com os seus governantes, para que as regras garantissem, obviamente, a ordem social, né, que a gente sabe que um Estado sem lei é aquele estado de natureza que a gente chama, né? Que aí não tem lei, que é o homem é o lobo do próprio homem, cada um resolvendo através com as suas próprias mãos, né? E resolvendo os conflitos sociais. Então, o Estado ele é importante como instituição política, justamente porque é ele que vai propor a ordem, né, na sociedade. Ele que vai solucionar os conflitos sociais através da criação das leis, que é um dos poderes do Estado, que a gente tem, inclusive, que eu vou falar, e principalmente através do julgamento de algumas situações que precisam ter aí a decisão do Estado para saber quem é que tem direito. Né? Que eu estou falando do Poder Judiciário e Poder Legislativo. Né? Então, é importante, a teoria do contrato social trouxe essa nova ideia, essa nova consciência, né, na época, de que o Estado seria importante, né, para a manutenção da ordem social, evitando assim o caos, evitando assim a desordem, né? E é claro que essas palavras hoje em dia estão um pouco deturpadas, a gente vai falar a respeito disso, mas a ideia inicial lá no século XVII era justamente isso, fazer com que a sociedade pudesse ter um pacto com os seus governantes. E através de como esse pacto poderia existir? Através do voto. E aí começou a se mudar a relação que antes era de monarquia e que o poder passava hierarquicamente entre as famílias, de pai e filho, né? E existia uma classe que era a nobreza, que só ela que tinha poder, e só ela que tinha poder econômico, político, cultural, etc. E todo o resto da sociedade não tinha nenhum tipo de poder, não tinha nem acesso. Passa desse modelo de monarquia para um novo tipo de política, né, de modelo político também, que seria a república. E aqui já falando um pouco até mesmo da França, que foi essencial nesse momento com as suas revoluções. Então, o constitucionalismo, essa teoria constitucionalista, né, parte da ideia de que o Estado deve ter uma constituição contendo regras que limitam o poder do próprio Estado. Que a gente sabe que na monarquia, né, o Estado o rei era o próprio Estado, né? Luís XIV já falava assim: o Estado sou eu, né? Então, e hoje em dia tem outras pessoas falando que a Constituição sou eu, né? Então, totalmente essa ideia do absolutismo, ele é totalmente questionado e derrubado nesse momento, justamente porque o rei tinha o poder absoluto. Né? E ele julgava, ele criava a lei, ele administrava o Estado, ele fazia tudo. E aí começou a se questionar, não, a sociedade tem o direito de escolher quem é que vai governar, e as pessoas que estão ali, elas devem trabalhar em prol da sociedade. E, portanto, elas não podem fazer o que elas quiserem. Por isso que a gente precisa limitar, inclusive, o poder desses caras que estão no poder. Né? Então, justamente essa ideia da Constituição, a origem de Constituição é um documento legal que vai constituir o Estado, que vai estruturar o Estado, que vai organizar o Estado, e que, inclusive, vai limitar o papel do Estado, porque a soberania é do povo e não do Estado. Né? O Estado é soberano através da vontade popular, que é o que a gente vai ver na Constituição, artigo 1º. Então, o constitucionalismo, ele parte da ideia de que todo o Estado deve ter uma Constituição contendo regras básicas, né, que limitam o poder do próprio Estado, inviabilizando, portanto, que os governantes possam satisfazer seus próprios interesses. Olha como isso é antigo, né, gente? Isso eu estou falando do século XVII. Infelizmente, a gente vê até hoje, né? Eu não estou falando de um governo específico, estou falando de todos. Se você for estudar a história do Brasil, desde que o Brasil se tornou independente, né, no século XIX, a gente vai ver que muitos governantes continuam atuando, né, como se não houvesse lei, como se não tivesse limite para atuar, e principalmente para satisfazer seus próprios interesses particulares e privados. Né? E aí a gente precisa entender isso para sentir a necessidade, para entender a real
funcionalidade da Constituição, né? Ela serve para limitar o poder do próprio Estado, para inviabilizar que os governantes possam satisfazer seus próprios interesses, porque se ele é um agente público, se ele é um governante, o objetivo dele é trabalhar para o povo, e não trabalhar para a família dele, e não para trabalhar para os pais dele, e não trabalhar para os filhos dele, e não trabalhar para os amigos dele. Ele tem que trabalhar para a maioria, porque foi a maioria que, de alguma forma, colocou aquele representante ali, né? Então, a Constituição traz a garantia de direitos para a sociedade e limita os poderes dos governantes. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender para poder estudar a Constituição. Ela garante direitos para a sociedade, de uma forma geral, e limita o poder dos governantes, porque justamente foi a ideia de quebrar com o absolutismo monárquico e se criar aí um novo sistema de governo, que seria, por exemplo, a república ou a monarquia parlamentarista, que a gente vai falar daqui a pouco também, de outros países, tá? Então, no século XVII, já dando um pulo rápido para o século XVIII, duas constituições, as primeiras grandes constituições que a gente entende como constituição da era moderna foram a Constituição dos Estados Unidos, em 1787, tá? E que até hoje está em vigor, ok? Pasmem, né? Até hoje está em vigor. E a Constituição da França, de 1791, que foi logo após o que a gente denominou de Revolução Francesa, que foi muito importante nesse momento, porque foi quando a monarquia francesa caiu, a rainha e o rei foram guilhotinados, invadiram Versalhes, tem até uma série bem legal no Netflix que chama Versalhes, inclusive, né, que fala desse momento, muito legal, e que a burguesia tomou o poder. Então, que eram pessoas que não tinham acesso ao poder, mas que tinham poder econômico na época, né? Olha, vejam como o poder econômico é extremamente importante. Muitas vezes ele define, né, e decide o poder político de um Estado. Tomou o poder e aí começou uma nova fase, um novo sistema de governo na França, que foi a República Francesa. A Primeira República Francesa começou nesse momento, e que começou com uma Constituição, que é a Constituição da França de 1791. E o documento principal nesse momento, que foi o primeiro documento internacional, que simboliza esse período, né, de conquistas de direitos para a sociedade, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Esse documento é fundamental porque, pela primeira vez, colocou para qualquer ser humano, desde que fosse do sexo masculino, porque mulher não tinha direito na época, né? Qualquer homem, inclusive de algumas situações, tá? Não era qualquer homem, porque se você fosse escravo na época, você não tinha direito, né? Se você era negro, você era considerado mercadoria, né? Então, também não era para todo mundo, mas que saiu da esfera daquela elite ali, que era a nobreza e o clero, e que qualquer homem, por isso que a Declaração dos Direitos do Homem, né? Isso é muito forte, né? Do homem, porque só o homem que tinha direito. Mas que, primeira vez, trouxe alguns direitos a mais para essas pessoas, né? E a Revolução Francesa, ela inaugura uma nova ordem política e social com a queda da monarquia e a instauração da república, como eu falei. Aí eu vou dar um passo ali para o século XIX, que surge um cara muito importante para o direito, um autor chamado Hans Kelsen, não sei se vocês já ouviram falar. Esse autor, ele é muito estudado até hoje, né? Um alemão que, de alguma forma, criou uma teoria para explicar aonde que a Constituição Federal ela está dentro de um ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é justamente todas as leis que estão em vigor num local, num espaço e no tempo. Por exemplo, o ordenamento jurídico brasileiro são todas as leis que hoje estão em vigor no Brasil, né? A Constituição faz parte do ordenamento jurídico porque ela é a norma máxima, né, desse ordenamento. Ela é a principal norma, portanto, se a gente for... E o Kelsen fez isso para explicar, né? O Hans Kelsen. Ele morreu em 1973, ele nasceu no final do século XIX e estudou a ciência jurídica durante todo o século XX, e ele foi muito importante, porque ele criou, por exemplo, o que ele chama de pirâmide de Kelsen, que é muito estudada. Imagine uma pirâmide e que no topo da pirâmide está a Constituição Federal. Então, ela é a norma máxima desse ordenamento.
né? Abaixo da Constituição Federal estão as emendas constitucionais, que são aquelas leis que acabam alterando o texto constitucional, inclusive tem várias emendas constitucionais no Congresso em tramitação atualmente, né? Abaixo das emendas estão as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos legislativos, as resoluções, as medidas provisórias. Inclusive, teve uma recente medida que caiu, né, que o presidente Bolsonaro apresentou ao Congresso para dar poder ilimitado para que o ministro da Educação pudesse nomear reitores. Não sei se vocês viram isso. É uma medida provisória, né, que precisaria ser aprovada no Congresso Nacional, só que Davi Alcolumbre não aprovou e, portanto, a medida provisória caiu. O Davi Alcolumbre é o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. Então, e embaixo das medidas provisórias, os decretos, portarias e normas. Então, o que eu queria aqui, vocês não vão, enfim, depois eu posso até mandar um material sobre isso para vocês. Mas essa pirâmide, o que eu quero falar? Que no topo dela está a Constituição. Abaixo da Constituição, todas as outras normas que existem e que são válidas, elas não podem, de forma alguma, ferir o que está na Constituição. Porque se a Constituição, nessa hierarquia de leis, ela é a mais importante, ela está no topo, portanto, nenhuma norma que está abaixo dela pode ferir os preceitos constitucionais. Essa é a primeira grande regra para você criar uma lei, né? E é por isso que quem está ali no Congresso Nacional tem que, obrigatoriamente, ter uma noção de direito, gente. Não tem como você estar ali no Congresso e você... Saiu uma pesquisa, eu não sei, nessa nova configuração depois de 2018, mas na antiga configuração do Congresso Nacional, que foi de 14 a 18, a maioria dos congressistas, deputados e senadores, ou era empresário, ou era médico. Com todo respeito a todos os parlamentares, né, que muitos deles, me desculpem, não merecem, né, mas a gente vê que muitos deles estão ali, né, e não veem a política como uma obrigação de atender aos interesses da sociedade. Veem a política com outros olhos, né? Veem a política, infelizmente, com um aspecto de subir na vida através da corrupção, através de atos ilícitos, através de crimes, porque eles têm benefícios, eles têm prerrogativas, eles têm vantagens por serem um agente público. Então, nesse sentido, muitos enxergam dessa forma a política como uma carreira, né? Uma carreira para enriquecer, e não uma carreira para atuar em prol da sociedade, né? Então, nesse sentido, a gente vê que, voltando para Hans Kelsen, ele cria essa pirâmide para explicar que a Constituição ela é a norma mais importante, ela é a norma fundamental. Abaixo dela estão todas as outras normas. E acima dela, obviamente, existem coisas acima da Constituição, mas que são os tratados internacionais, né, que o Brasil faz parte, por exemplo, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, e vários outros números de tratados internacionais, todas as da ONU, por exemplo, todos os tratados internacionais da ONU, da OMS, da OIT, né, todas essas grandes organizações internacionais que o Brasil faz parte, se ele faz parte, ele segue, portanto, os tratados internacionais, né, mas que esses tratados, eles precisam ser ratificados e aprovados no Brasil. E o Brasil faz parte de muitos deles, né? E por conta disso, quando é ratificado, esses tratados dentro do Brasil, eles estão abaixo da Constituição. Então, a regra geral é que a Constituição está no topo dessa pirâmide das leis, né? E isso é importante para a gente poder entender o que é uma lei. Aqui tem 4 conceitozinhos básicos que eu acho que é importante falar para vocês, que vigência, o que é uma lei vigente? Ou uma lei que está em vigor? Vigência é a validade formal daquela lei. Como é a validade formal? Existem alguns requisitos, eu não vou entrar aqui muito no processo legislativo, mas existem alguns requisitos para que uma lei seja válida, para que uma lei entre em vigor, né? Para que uma lei seja aprovada, por exemplo. Toda lei ela deve emanar, né, a lei no sentido abstrato, né, no sentido literal da palavra lei, deve emanar, existem algumas regras, eu não vou entrar nessa questão, mas basicamente a regra geral é que toda lei seja criada pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário não cria lei no Brasil,
E o Poder Executivo, salvo algumas exceções, pode criar, como, por exemplo, a medida provisória. Mas a MP, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, que é o poder que é responsável por criar lei. Então, alguns requisitos formais que a gente fala, que são os requisitos técnicos, a criação da lei pelo poder competente, que é o Poder Legislativo, passando por todas as instâncias dentro do Poder Legislativo para que aquela lei seja aprovada. Quem sanciona é o presidente da República, se for uma lei federal, ou se for uma lei estadual, o governador do estado, ou se for uma lei municipal, o prefeito daquela cidade, né? Mas sempre precisa ter, saindo da competência do Poder Legislativo. Quem sanciona é o chefe do Executivo. Isso é a vigência. Então, se uma lei é válida, ela precisa cumprir com todos esses requisitos formais. A efetividade dessa lei, né, uma outra palavra que a gente usa muito, essa lei foi efetiva, ela é efetiva, se ela é observada por todos, se todos cumprem a lei. E aqui no Brasil tem uma coisa muito curiosa, né? Muitos alunos me falam, às vezes, nessas aulas, professor, mas essa lei não pegou. Vocês ouviram falar isso? Essa lei não pegou, essa lei não funciona aqui no Brasil. Essa lei não pega, né? Engraçado que existem realmente vários exemplos disso, né? Uma lei que super pegou aqui no Brasil é a lei do cinto de segurança, né? Foi preciso criar uma lei para que as pessoas pudessem usar o cinto de segurança nos automóveis, nos carros, porque se elas não usam, elas podem sofrer uma multa, uma infração de trânsito. Isso é uma lei que foi criada dentro do Código de Trânsito, né? Do Código Nacional de Trânsito. Antigamente, não lembro qual foi o ano dessa lei, mas antigamente, antes dessa lei, era obrigatório, mas você não era punido por descumprir a lei. E essa lei pegou porque todo mundo, do dia para a noite, começou a usar o cinto de segurança, né? Então, essa lei foi observada por todos, é uma lei efetiva. Ela surtiu o efeito dela, né? Ela realmente foi observada por todas as pessoas. E todo mundo sabe que se não usar, pode sofrer a multa. Mesma coisa, aquela lei que proíbe fumar em espaços fechados, públicos, né? A lei antifumo, né? Uma lei federal que proíbe que as pessoas fumem em espaços fechados, públicos, né? Proibido. É uma lei que realmente pegou, porque todo mundo parou de fumar nesses espaços, né? Então, é uma lei que ela é efetiva, né? Observada por todos. A eficácia da lei é o resultado da norma, se realmente ela gera o efeito que ela pretende, né? Se realmente ela gera o efeito que ela pretende. Por exemplo, o salário mínimo é criado através de lei. Todo mundo sabe que existe uma lei do salário mínimo para criar o salário mínimo para todo empregado que possui CLT no país, que seja seletista, que, portanto, tenha um contrato de trabalho com um vínculo na carteira de trabalho, né? Só que essa lei do salário mínimo, qual é o objetivo dela? Garantir um mínimo, né, de dignidade para essas pessoas, para esses trabalhadores. Será que ela resulta no efeito desejado, que é garantir o mínimo? A gente sabe que não, porque a maioria das pessoas que recebe um salário mínimo não consegue ter uma condição mínima de vida, porque não consegue pagar a sua moradia, a sua alimentação, o seu transporte, a sua educação, o seu lazer e todos os direitos básicos para viver, né? Então, inclusive sustentar a família. Tem gente que é arrimo de família com salário mínimo, vocês imaginam. Então, é uma lei que, de alguma forma, não gera o efeito desejado, porque o objetivo dela era garantir o mínimo, mas, na prática, a gente sabe que isso não funciona. E isso é a eficácia. E a legitimidade. Toda lei, como eu falei, ela emana do poder competente, que é o poder legislativo. Então, ela só vai ser legítima se ela for criada por um agente competente, que é o poder legislativo, ok? Bom, o que é a Constituição? E aqui eu parto já para o segundo momento da aula, porque é muita coisa para falar, realmente, mas vamos caminhando, que o nosso tempo está correndo também. O que é a Constituição? E aqui eu já entro, de fato, na segunda parte, que a gente vai trazer a real importância da Constituição. Como eu falei, a Constituição é um conjunto de normas e princípios, tá, que regem um Estado, podendo ou não ser codificado em um documento escrito. No caso do Brasil, a gente tem um documento escrito. Antigamente, quando não dava para ter acesso à internet, na época que eu era estudante de direito, a gente comprava a Constituição na livraria. É um livro escrito, tem lá vários artigos. Hoje em dia, você pode consultar a Constituição no Google, é só jogar lá, Constituição Federal de 88. Já o primeiro link que baixar já é
a Constituição, e você pode ler todos os artigos ali, porque é um documento público, né? É um documento escrito porque no Brasil a origem do nosso direito é um direito romano. O nosso direito, ele advém, aqui rapidamente só para contextualizar, do direito de Portugal, obviamente, do direito português, né? As nossas primeiras leis, elas são baseadas no direito português porque nós somos colônia de Portugal e as leis que eram aprovadas em Portugal enquanto nós éramos colônia eram leis portuguesas. As leis aplicadas no Brasil enquanto nós éramos colônia eram leis portuguesas. Depois que nós ficamos independentes, né, a gente criou as nossas próprias leis, mas não existia, por exemplo, faculdade de direito aqui. Quem é que ia criar a lei? Quem é que ia estudar isso? Né? E aí, aos poucos, foi se desenvolvendo um direito genuinamente nacional brasileiro, mas ele foi, de alguma forma, espelhado no direito português, que, por sua vez, foi espelhado no direito romano, que é o direito italiano, que é a origem, na verdade, do direito ocidental, a origem romano-germânica. Uma das características desse direito romano-italiano, né, que é o direito clássico lá de 2000 anos atrás, é o direito escrito, que todas as leis precisariam ser escritas. E é por isso que os nossos documentos e as nossas leis são escritas, né? Escritas no sentido de eu preciso ter uma lei aprovada, escrita, né, num documento aprovada para poder ela ser válida. Né? Esse documento ele enumera os poderes e as funções, né? A Constituição, no caso que eu estou falando, ela enumera e limita os poderes e as funções do ente político, que é o Estado, né? E traz e essas normas elas formam o que constitui o próprio Estado como um ente político, né? Isso é o que a Constituição trata. A Constituição também ela é uma norma mais importante do Estado porque ela trata da elaboração de outras leis, né? Existe um capítulo na Constituição Federal de 88 que estipula como é que a gente cria a lei. Né? Então, tipo, a partir da Constituição, ela determina a elaboração de outras leis. Né? É um processo legislativo que a gente chama. Né? Quem é que pode criar, em qual instância, na instância federal, na instância estadual, municipal, no Distrito Federal, quem é que pode criar, quais são os órgãos, quem é que compõe o poder legislativo desses entes federados, né? Qual é a competência deles, o que eles podem criar? Eles podem criar uma norma penal, eles podem criar uma norma de direito do trabalho, qual é a competência? Né? Por exemplo, uma das competências da União Federal é o direito penal. Então, só pode o Congresso Nacional legislar sobre crime no Brasil. Não pode ter uma lei de crime diferente no estado do Rio de Janeiro e uma lei diferente no estado do Pará. Não, a lei para regulamentar um crime, ela sempre tem que ser federal, porque compete apenas à União Federal legislar sobre direito penal. Então, todo crime, ele é federal. Toda lei de crime é federal no Brasil. Né? Toda lei que regulamenta um crime, que estipula um crime, é federal, porque é competência da União. Né? Por outro lado, a gente tem regulamentações, por exemplo, sobre direito urbanístico, que é aquelas leis que regulamentam a cidade, como, por exemplo, o plano diretor, é competência do município e não da União Federal. Então, cada cidade vai ter a sua lei específica municipal. Então, a depender da matéria, o ente ele pode legislar sobre determinado assunto. Né? Legislar significa criar lei para aquilo. Né? E a Constituição, ela que determina isso. Né? Então, imaginem a importância da Constituição. E o conceito de lei aqui, que eu estou falando tanto de lei, a Constituição é uma lei, mas ela é uma lei máxima dentro do nosso ordenamento jurídico, é mais importante, né? Tanto que ela é conhecida também como Carta Magna, que é a carta mais importante, é o documento mais importante, né? O conceito de lei seria o preceito comum e obrigatório, emanado do Estado e provido de sanção. Um preceito comum e obrigatório. Comum porque ele deve ser comum a todos. Né? A gente sabe que na prática, infelizmente, isso não acontece. Né? Mas a gente sabe que a lei ela é feita para que todos a observem, todos cumpram. É obrigatório porque eu não posso simplesmente um belo dia acordar e dizer gente, hoje eu não estou a fim de cumprir com a lei. Hoje eu quero ser um fora da lei. Hoje eu estou louco para cometer um crime. Entendeu? A gente não pode fazer isso porque a gente sabe que a lei é obrigatória. E se a gente descumpre, gera o quê? Uma sanção. A gente vai ser responsabilizado por aquele descumprimento da lei. Né? E tem gente que ainda fala assim, dane-se a lei, não estou nem aí para a lei. Né? Essa lei não vai me pegar. Isso aí eu não vou. A pessoa está sendo inconsequente porque sabe que se realmente houver algum processo judicial, ela pode ser responsabilizada. Né?
e ela deve ser emanada do Estado, porque, como eu falei, o poder competente é o poder legislativo. Então, esse é o conceito básico de lei. E aí eu parto agora, inicialmente, para a Constituição de 88, para a gente falar um pouco sobre essa Constituição, que é a que está em vigor, que eu acho que muitos de vocês ainda não eram nem nascidos, né, nesse ano em que a Constituição foi promulgada, que ela foi aprovada. Antes de falar dela, só para recapitular aqui, eu acho que muitos de vocês já devem ter estudado, em História do Brasil a gente estuda muito isso, a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824, né? O Brasil se tornou independente, a família real veio para o Brasil, né? Houve a independência do Brasil, e aí, em seguida, a primeira Constituição foi a Constituição do Império. O Brasil se tornou império, na verdade. Ele ficou independente, mas se tornou império, né? Uma monarquia, que existia um imperador. Esse imperador aprovou a Constituição de 1824. Era uma Constituição, portanto, a primeira Constituição do Brasil, né? Em seguida, essa Constituição ficou valendo até 1890. Em 1891, se criou a primeira Constituição da República. A gente sabe que o Brasil se tornou república nessa época, né? Deixando de ser império, se tornou república, portanto, deixou de ter um imperador e teve o seu primeiro presidente, uma república presidencialista. E aí, como se altera bastante coisa, né? Imagina de uma monarquia para uma república, criou-se uma nova Constituição. Então, a primeira Constituição da República, né, do Brasil, de 1891. Né, e é um momento bem simbólico, porque nessa época, né, a abolição da escravidão, 1888, 1889, também a queda do Império, né, a criação da República, 1891, enfim. Primeira Constituição da República. A segunda Constituição do Brasil foi de 1934, que a gente chama que é a Segunda República. Na época Vargas, ali, Segunda Guerra Mundial, prestes a acontecer, todo aquele momento de tensão política, criou-se uma nova Constituição. Logo em seguida, 1937, essa de 34 durou 3 anos, olha só, uma Constituição muito curta. Em 37, a gente tem um novo modelo político, que é o Estado Novo, né? E aí cria-se, em 1937, uma nova Constituição. E aí começa, inclusive, a ascensão do que a gente chama aí, né, de fascismo no mundo, inclusive no Brasil, nesse momento, né, durante a Segunda Guerra Mundial, em que Getúlio Vargas adotou, nesse momento, algumas atitudes, inclusive, fascistas no Brasil, né, como um regime totalitário. Era uma ditadura militar, não era militar, mas era uma ditadura de imposição de direitos, enfim. Em 1946, a gente tem aí uma redemocratização, uma nova ditadura, uma nova Constituição. Vejam que, sempre que há uma grande mudança no sistema político brasileiro, há uma nova Constituição. Porque há uma ruptura, né, política, há uma ruptura econômica, há uma ruptura no sentido de uma grande mudança. E aí, claro, que aquelas leis já não são suficientes para regulamentar o momento da época. Né? Então, em 1946, caiu o Estado Novo da era Vargas, volta a democracia no Brasil, e aí cria-se uma nova Constituição em 1946. E essa Constituição ficou valendo até 1967, que, como vocês muito bem sabem, né, houve um golpe, não uma revolução, um golpe, né, e de 1964, instaurando uma ditadura militar. Né? E a partir disso, em 67, houve alguns atos institucionais, que a gente chama, né, que alterou essa Constituição, e em 67 já se criou uma nova Constituição do regime militar, e ela principalmente foi alterada em 69 com o que a gente chama de AI-5, que é o Ato Institucional número 5, tiveram 4 antes para chegar no AI-5. O AI-5 ele foi mais comentado e simbólico, justamente porque ele suprimiu direitos fundamentais, direitos individuais, como a liberdade, até em algumas situações a vida, né, das pessoas. Então é óbvio que nesse momento os direitos, liberdades e garantias fundamentais estavam suspensos no Brasil. Eu não tinha direito a falar o que eu penso. Imagine se tivesse internet naquela época, né? Ia ser bem complicado. E aí, nesse sentido, esses direitos eles estavam suspensos, né? E isso vigorou até, isso aconteceu, né? Ficou em vigor até 1988.
né, que a gente sabe que no início da década de 90, né, houve aí a questão da anistia política, né, houve aí um enfraquecimento desse governo ditatorial, muitos movimentos sociais, muita manifestação, etc., até que em 85, né, foi convocada uma nova Assembleia Constituinte para elaborar um novo texto constitucional. Nova Assembleia Constituinte significa dizer, vamos formar uma equipe aqui de parlamentares, né, do Congresso, para a gente elaborar um novo texto para uma nova Constituição. Porque a Constituição de 67, que suprimiu os direitos fundamentais, como a liberdade, já não funciona mais agora. A gente não quer mais isso. A gente quer outra coisa. A gente quer reconquistar a democracia, reconquistar a liberdade. Então, vamos escrever um novo texto, porque essa Constituição antiga está ultrapassada, já não funciona mais. E aí se formou uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1985. Eles escreveram esse novo texto até 5 de outubro de 1988, e no dia 5 de outubro foi aprovada essa nova Constituição de 88, que a gente tem até hoje, inaugurando foi um divisor de águas, na verdade, né? Inaugurando um novo arcabouço, um novo conjunto de normas no Brasil, né, que a gente chama um novo arcabouço jurídico institucional no país, né, ampliando, de certa forma, as liberdades civis e os direitos e garantias individuais. Para vocês terem noção, por exemplo, não havia a garantia da proteção do meio ambiente nas constituições anteriores. A Constituição Federal de 88 foi a primeira que regulamentou um capítulo próprio para dizer, gente, não pode ter dano no meio ambiente, dano ambiental é crime. Né? E aí a gente vê vários danos ainda acontecendo, como Brumadinho, Mariana, né? Ali em Belo Monte, a hidrelétrica, várias questões no Nordeste, no Rio São Francisco, a seca, etc. Né? A Constituição Federal de 88 foi a primeira a igualar, olha que louco isso, gente, a primeira a igualar homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Isso é muito atual, isso tem 31 anos, né? 88, 2030, vai fazer 32 esse ano. Isso é muito recente. Como assim? Há 32 anos só que uma Constituição equipara homem e mulher, até porque antes de 88, até mesmo antes de 70, não havia divórcio. Né? As pessoas não podiam se divorciar no país, porque não existia lei do divórcio, era um desquite, mas que a mulher, principalmente, perdia vários direitos. Né? E com a lei do divórcio houve a possibilidade de se divorciar. Fora que aqui, quando a lei regulamenta uma coisa, o costume, muitas vezes, regulamenta outra. Né? Porque uma mulher divorciada naquela época, ela era taxada como, né, como é que eu posso falar? Como uma mulher que não tinha respeito, digamos assim. Né? Então, vejam como a lei ela é importante, porque ela altera até mesmo o costume da sociedade. E a Constituição Federal de 88 foi a primeira a dizer, olha, a educação ela deve ser pública e de qualidade para todos. A de 1824, ela dizia, a educação é pública para todos. Mas ela negava a educação, porque não existia direito para essas pessoas, para os pretos, por exemplo. Né? Para o povo preto. Ela negava totalmente esses direitos. Porque eles não eram considerados nem sujeitos de direito. Eles não poderiam contrair direitos e obrigações. Eles eram considerados objetos. Eles eram considerados mercadoria. Né? Que foi, assim, um momento aterrorizante da história da humanidade, a questão da escravidão. Então, nesse sentido, a Constituição de 88, ela vem igualar e dizer, no artigo 5º, por exemplo, todos são iguais perante a lei, que é o que a gente já vai falar daqui a pouco. Ok? A Constituição de 88, portanto, ela reflete o que num país se considera de mais importante para proteger, que são os direitos fundamentais. Né? Ela possui regras de como devem ser feitas as leis, como eu falei, né? Essas regras de como devem ser feitas as leis, como devem funcionar os três poderes, e além de outros órgãos que atuam paralelamente aos poderes, como o Ministério Público, Defensoria Pública, etc. E também ela contém normas que regulamentam os entes federados, que aqui a gente está falando de uma federação, vou já explicar isso, né, que é formada pela União, Estados, DF e municípios, Distrito Federal e municípios. Tá? Além disso, a Constituição de 88, ela tutela, ou seja, ela protege os direitos básicos dos cidadãos, os chamados direitos fundamentais, que a gente já vai tratar sobre isso.
Além disso, também ela tem regras importantes a serem observadas pelo Estado e por toda a sociedade, como regras sobre as comunidades indígenas, regras sobre orçamento público, regras sobre imposto, regras sobre ciência e tecnologia, regras sobre aposentadoria e seguros, né, regras sobre saúde, regras sobre a estrutura da administração pública. Ela regulamenta os assuntos mais importantes que devem ser protegidos no Estado, né? São cláusulas que a gente chama transformadoras, com o objetivo de alterar as relações econômicas, políticas e sociais. Então, vejam que a Constituição de 88 ela foi um marco. Por que ela foi um marco? Porque ela inaugurou um novo momento político no país, né, que foi a volta da democracia, né, numa república democrática, num Estado democrático de direito, que antes a gente não tinha, né? Por isso que a gente diz que a democracia brasileira, pós-ditadura militar, ela é uma jovem democracia que está fazendo 32 anos aí, não é isso? E que, por conta disso, é uma democracia que ainda não se sedimentou de uma forma, né? Não ganhou tanta força, de uma certa forma, e que, por isso, vem constantemente sendo ameaçada. É uma jovem democracia, na verdade. E, por conta disso, a gente diz que a Constituição ela precisa cada vez mais ser fortalecida, porque ela é a base do Estado democrático, né, de uma democracia como a gente vive atualmente. Né? E aqui eu queria entrar um pouco na questão dos direitos e garantias fundamentais. O que são direitos e garantias fundamentais? São direitos que devem ser garantidos a todos os seres humanos. Né? A gente sabe que um dos sujeitos de direito são as pessoas naturais. Somos nós, pessoas físicas, seres humanos. Né? Nós somos sujeitos de direitos. O que significa isso? Nós podemos adquirir, contrair direitos e obrigações. Né? Enfim, básicos, mínimos que sejam. Né? Se eu casar, eu tenho um direito, por exemplo, de unir meu patrimônio com a pessoa que eu for casar. Né? É um direito que eu tenho, de união de patrimônio, casamento é isso. Por outro lado, eu tenho uma obrigação, eu contraio um dever. Qual é a contração do dever? Qual é o dever aí que eu contraio? É que se eu tiver filho, eu tenho a obrigação de sustentá-lo. É uma obrigação mínima. Está lá na Constituição Federal, do artigo 227, né? Ao direito da família. O Estado deve proporcionar direitos básicos, mas a família é um direito fundamental, né? Uma questão fundamental em que os pais devem proteger os filhos e cuidar, e educar, e sustentar e prover a vida dos filhos. É uma obrigação, não é uma faculdade. Né? E a gente vê aí que numa sociedade como o Brasil, mais de 50% ou 60% das famílias é só a mãe que cria. O pai abandona, não assume, vai embora, né? E isso é reflexo de uma sociedade misógina e machista. Né, que é a nossa, obviamente. Então, está lá na Constituição que todos, tanto o pai quanto a mãe, têm direitos e obrigações iguais. Né? Então, essa que é a relação do sujeito. O sujeito é a pessoa física ou jurídica que pode contrair obrigações. Né? Então, os direitos são garantidos a todos os seres humanos, como sujeitos de direitos, garantias formalizadas ao longo do tempo, inerentes aos indivíduos. Né? São direitos fundamentais, aqueles direitos que são inerentes ao indivíduo. Como o próprio nome está dizendo, são fundamentais porque, sim, esses direitos é o mínimo que a gente precisa para viver com dignidade. Um documento principal que marcou a criação dos direitos fundamentais foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Tá? Esse documento ele foi criado após Segunda Guerra Mundial, em que se criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, em que um dos objetivos era garantir a paz entre os povos, a reconstituição dos países que foram atingidos pela guerra, né, e impedir um novo combate, né, militar, enfim, uma nova guerra. A ONU foi criada para garantir, dentre outras coisas, a paz no internacional, né, e criou essa declaração, que substituiu aquela primeira que a gente viu lá, os direitos do homem, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. O atual documento que mais simboliza os direitos fundamentais é o documento marco, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
de 1948. E aqui foi fundamental a nomenclatura do documento, porque o outro era direito do homem e do cidadão. Aqui são direitos humanos, né? Ou seja, para todo e qualquer ser humano. Não importa se é homem, mulher, bi, trans, sei lá o quê. Dane-se, é um ser humano, é sujeito de direito, então ele tem direito a isso. No mínimo a esses direitos que são considerados humanos, porque são direitos que são inerentes ao qualquer ser humano. Basta eu nascer com vida, ser humano, né, ser uma pessoa, portanto eu tenho direito a esses direitos. Isso em 1948. O Brasil, obviamente, como eu falei, que aconteceram várias outras constituições antes, né, de 88, mas a de 88 foi fundamental porque ela recepcionou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, ela se espelhou na Declaração, e quando ela escreve no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, que são direitos tais, ela positiva na Constituição os direitos humanos, que são conhecidos como direitos fundamentais. Então, a gente chama que os direitos humanos são essenciais para a garantia da vida digna, né? E que, portanto, são direitos humanos no plano interno, porque no plano internacional a gente tem os direitos humanos, que foi a ONU que criou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? No plano interno, ou seja, no plano nacional, no Brasil, a gente tem o que chama de direitos fundamentais, que são aqueles direitos humanos que estão escritos na Constituição, né, até mais ou menos o artigo 15 e 16, ok? A gente tem como exemplo aí direitos e deveres individuais e coletivos, que estão no artigo 5º, como direito à vida, propriedade, liberdade, igualdade, segurança, e dentre muitos outros, né? A gente tem os direitos sociais, do artigo 6º ao 11, como, por exemplo, a moradia, a educação, a alimentação, a cultura, o lazer, a previdência, né? Os direitos trabalhistas todos, né? Então são direitos sociais. A gente tem aí os direitos de nacionalidade, do artigo 12 e 13, que também são direitos considerados fundamentais, como você adquire a nacionalidade brasileira, quem é considerado cidadão brasileiro, né? E os direitos políticos do artigo 14 ao 16, que são aqueles direitos em que quem pode exercer, por exemplo, o direito ao voto, quem é que pode votar, quem não pode, quais são os instrumentos políticos que nós temos para exercer, portanto, a nossa cidadania, né? Então, esses são exemplos de direitos fundamentais. A gente vai comentar alguns deles, tá? Eu queria dar um destaque aqui, que eu acho que é um assunto que está na crista da onda, e que a gente pode deixar aí para conversar, inclusive. Deixa eu tomar uma água que a garganta está secando, gente. Que é o que fala no artigo 5º, se vocês forem depois, quando eu terminar essa palestra, se vocês quiserem aprofundar os estudos, deem uma lida nesses artigos que eu estou comentando. Eu acho que vai ser importante, porque quem nunca leu a Constituição, acho que está mais na hora do que ler, porque é importantíssimo vocês, inclusive, saberem o direito básico de vocês, né, como cidadãos. Então, deem uma olhada no artigo 5º, que é um dos mais importantes. Lá está escrito no caput, ou seja, na cabeça, no topo do artigo 5º, está dizendo: todos são iguais perante a lei. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Todos são iguais perante a lei. Né? É algo que a gente tem que refletir sobre isso. Porque quando a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, ali ela está dizendo de uma igualdade formal. Está escrito no texto que todos são iguais perante a lei. Ok? Está lá no artigo 5º. E são invioláveis o direito à vida, invioláveis, ou seja, ninguém pode violar. Né? Ninguém tem direito a matar ninguém nesse país. Então, o direito à vida é inviolável. O direito à liberdade, ninguém tem direito de como é que a gente fala? Violar a liberdade de outra pessoa, né? O direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Né? Então, a gente sabe que esses direitos, eles são direitos fundamentais, individuais, né? Artigo 5º, em que todos são iguais perante a lei e que esses direitos não podem ser violados. E aí a gente parte para um exemplo que eu queria trazer de direito fundamental, que é o direito à igualdade. Né? Um exemplo do direito fundamental é a igualdade. Um exemplo de garantia, caso esse direito seja violado, porque ao mesmo tempo que a gente tem um direito, a gente tem uma garantia.
Por quê? A gente sabe que a lei diz que não pode violar o direito à igualdade, mas a gente sabe, né, e eu vou dar aqui um exemplo muito atual, inclusive, de acordo com as últimas manifestações que aconteceram no mundo, né, que a gente sabe que não é bem assim, né, nem todos são iguais, a lei entende que todos são iguais, mas nem todos, legal, obrigado, Nicole, por ter colocado aí o link, mas na prática, quando a gente for trazer para a nossa realidade brasileira, principalmente, a gente sabe que nem todo mundo é igual, gente. Pelo contrário, a gente vive numa sociedade, numa das mais desiguais do mundo, né? E que na prática a gente sabe que nem todo mundo é igual. A lei deve tratar todo mundo de forma igual, mas que a gente sabe que a igualdade material, ela é diferente da igualdade formal. Isso que eu queria falar. A igualdade formal é o que está escrito na lei. Todos são iguais perante a lei. A igualdade material é o que cada um vive na prática. E a gente sabe, né, que existem inúmeras desigualdades, principalmente se a gente partir para o lado social da coisa, né? Não vou nem entrar na questão política, mas na questão social, a gente por si só já temos essa desigualdade que paira na realidade, na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala do direito à igualdade, quando uma das formas de violar esse direito à igualdade é quando a gente tem numa sociedade como a brasileira tratamento diferenciado para pessoas brancas e para pessoas pretas. E isso significa racismo, né? E o racismo é um crime inafiançável, ou seja, eu não posso pagar fiança para sair da cadeia. E é um crime imprescritível, ou seja, ele não prescreve. Não interessa se eu cometi racismo há 20, 30 anos atrás. Eu vou, se ficar comprovado, obviamente, eu vou ser responsabilizado por isso. Então, o direito fundamental à igualdade, ele está linkado à garantia. Qual é a garantia? Que está no artigo 5º, inclusive, que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. E a gente sabe que no Brasil, e não só no Brasil, como a gente viu nas últimas semanas, no mundo, a gente ainda tem uma herança muito grande, né, de uma sociedade racista, uma sociedade internacional que é racista, e uma sociedade brasileira que é, sim, racista, né? E a gente tem que ter em mente que o racismo ele foi criado pelas pessoas brancas e não pelas pessoas pretas, né? Então, também é responsabilidade das pessoas brancas lutar contra isso, né? E se autorreconhecerem racistas, porque nós vivemos numa sociedade racista, nós nascemos numa sociedade racista em que ela foi construída neste modelo racista, né? E a gente, por isso que fala de racismo estrutural, que está tão na moda atualmente falar sobre esse tema, né? Porque justamente a nossa sociedade, a estrutura da nossa sociedade, ela foi construída com base nessa violação desse direito à igualdade, né? Porque a gente sabe que pessoas pretas ganham menos que pessoas brancas. Se a gente for, por exemplo, pegar dentro da política, né, quantos prefeitos, governadores, deputados e senadores pretos existem? Quantos prefeitos, deputados e senadores brancos existem? Quantas mulheres pretas? Se a gente for pegar a base social, a mulher preta ela é o que mais sofre a violação dessa desigualdade, porque ela está na base da pirâmide social. Né, ela sofre a misoginia, que é o preconceito, né, por ela ser mulher, e ela sofre o racismo, porque é o preconceito por ela ser negra, por ela ser preta. E nesse sentido, e depois eu acho que é legal vocês darem uma olhada entre a diferença entre negro e preto, porque há uma diferença bem interessante aí, que eu acho que, inclusive, a gente precisa começar a modificar o nosso vocabulário, né? E nesse sentido, a mulher preta ela é a que mais sofre na base da pirâmide social, porque ela sofre duplo, triplo, quádruplo preconceito, né? Racismo ou discriminação, enfim. E se a gente pega em todos os âmbitos, gente, em todos os âmbitos, né? Em todas as questões, no menor exemplo possível, quando a gente entra num restaurante e a gente vê que só preto que está servindo, não tem nenhum preto sentado almoçando. Quando a gente entra no Congresso Nacional, que a minoria dos parlamentares é preto, são pessoas pretas. Que a gente, por exemplo, vê que dentro do sistema carcerário brasileiro, 70% das pessoas que estão presas e condenadas são pessoas pretas, né? Homens, inclusive. Quando a gente vê que dentro de universidades públicas, a maioria, se bem que através de um estudo que foi feito em 2018, né, por conta das políticas de cotas,
nas universidades, que nas universidades federais a lei federal é de 2012, mas já existia, a primeira universidade foi a UERJ, se eu não me engano, em 2003, que criou a política de cotas na época do governo Lula. E aí, foi uma lei federal, na época do governo Dilma, de 2012, primeiro mandato dela, que obrigou a ter política de cotas nas universidades públicas federais. E aí a Unifesp também começou a fazer. E todas as federais começaram a fazer, né, os seus vestibulares com a política de cotas, seja racial ou por renda também, enfim, tem várias, ou por uma questão de etnia, enfim, tem várias, vocês devem saber melhor do que eu até. E aí, nesse sentido, em 2018 e 2019, fizeram um estudo e que, pela primeira vez na história do Brasil, tá? Na primeira vez da história do Brasil, a maioria dos estudantes de universidades públicas federais, a maioria é preta, né? Pela primeira vez. Isso é óbvio que é uma resposta a uma política de política pública de combate ao racismo, né? Porque a gente sabe que o ensino superior brasileiro, ele sempre foi branco, ele sempre foi de homem branco, né? E sempre foi de uma classe, de uma elite que tinha dinheiro. A gente nunca tinha visto pessoas que não tinham condições de estudar numa universidade pública, né? Porque a gente sabe que no Brasil também funciona muito dessa forma. O nível médio e fundamental, a qualidade melhor são em escolas privadas. O nível superior, a qualidade melhor são instituições públicas. É o inverso, né? O nível médio e fundamental de escolas públicas, a qualidade é inferior. E o nível superior de escolas privadas, salvo algumas exceções, de universidades privadas, é inferior. Então, não há uma lógica no Brasil, né, nesse sentido. E a gente sabe que quem estuda nos melhores colégios privados passa numa universidade pública federal, né, que tenha os ensinos de melhor qualidade. Então, a gente vê uma discrepância aí nessa questão também do direito à igualdade, né? E aqui a gente precisa entender para tentar resolver ou minimizar essa violação de direitos à igualdade que a gente vê na Constituição do nosso país, né, na Constituição, que eu digo, na formação do Estado brasileiro, não na Constituição de 88, ela veio tentar reparar isso, né? Ela veio tentar reparar, por exemplo, se a gente pega, e aqui fica a dica de uma série que eu vi no Netflix muito legal, que chama Guerras do Brasil, que são 5 episódios de 20, 25 minutos, que contam um momento histórico do Brasil que é muito interessante, desde a colonização, do genocídio indígena, que não se fala em índio nesse país, né? Até parece que a gente não descende do índio, né? As pessoas têm vergonha de dizer que é indígena. Inclusive, estou falando da própria região que eu venho, que é a Amazônia. Eu sou de Belém, né? Então, as pessoas, no Brasil inteiro, imagina lá que a relação é mais próxima, né? A maior parte das tribos indígenas estão na Amazônia ainda. Aqui no Sudeste, então, as pessoas não consideram nem ser humano essas pessoas, né? Não são nem ser humanos, enfim, é um genocídio que vem acontecendo há mais de 500 anos. Assim como o genocídio do povo preto, né? Assim como o genocídio de várias outras minorias de direitos que a gente sabe que existe, né? E é importante a gente entender que para minimizar essa desigualdade, para minimizar essa violação dos direitos à igualdade, ele deve ser entendido no plano jurídico, como, por exemplo, né, como eu falei, que todos são iguais perante a lei, então, portanto, ali como se fosse a igualdade formal, mas no plano social a gente sabe que há uma extensa desigualdade que a gente fala, né? Porque a gente vive, como eu falei, numa das sociedades mais desiguais do mundo, e a gente precisa acionar a máxima que existe, que é um ditado, né, que a gente diz que a gente estuda muito no direito, quando a gente vai falar sobre isso, que eu estou falando do direito à igualdade, que é a máxima aristotélica, que Aristóteles, lá 2000 anos atrás, na Grécia, já dizia: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Por que isso, gente? Porque a gente sabe que, na prática, né, a mulher preta, ela não vai ter as mesmas oportunidades que o homem branco. Estou colocando, né, os extremos da pirâmide. Tá? Quantas CEOs de empresas são mulheres negras? Se a gente for pensar, né, são mulheres pretas.
quantas deputadas federais são mulheres pretas? Já teve alguma mulher preta presidente nesse país? Quantas reitoras pretas tem em universidades federais? Né? E se a gente for pensar nesse aspecto, é necessário que essas pessoas sejam tratadas de forma desigual para a gente poder equilibrar a balança. Porque num país que a maioria se auto-intitula preta, mais de 56% da população se auto-intitula preta, pretos e pardos, por que nos espaços de poder a maioria é do homem branco? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Estou falando em todos os espaços, não só no político, como no empresarial, no econômico, enfim, no intelectual. Nós não estudamos intelectuais pretos. Nós não temos referência na literatura, inclusive no direito, muito pouco, em outras áreas da ciência também, né? Porque o ensino, o conhecimento no Brasil, ele sempre foi muito elitista e muito conservador nesse sentido, para quem tinha dinheiro e para quem era homem e para quem era branco, né? Nesse sentido, a gente não tem conhecimento, né, de fato, dessas pessoas, desses autores, desse conhecimento, que deve ser um conhecimento muito rico. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, tratar essas pessoas de forma desigual, para poder igualar a oportunidade. Eu não estou falando aqui de capacidade, gente, capacidade todo mundo tem. Eu estou falando de oportunidade, que nem todo mundo teve nesse país, né, e ainda não tem, principalmente. Né, e por isso que a relevância de se falar em políticas públicas, porque é obrigação do Estado, está lá no artigo, em todos os artigos da Constituição, os artigos de direitos sociais, principalmente, é obrigação do Estado a redução das desigualdades sociais. Não é uma opção do Estado, não é, de repente, o presidente acordar hoje e dizer assim, ai, gente, olha, esse ano eu não vou fazer nenhuma política pública para diminuir a desigualdade, porque eu não estou afim, eu não acredito que não tem desigualdade no Brasil, né? A gente já sabe que tem chefe de Estado dizendo que não houve racismo, que não tem racismo no Brasil e que não houve escravidão, né? Isso é assustador quando você pega uma Constituição Federal e lê e estuda e vê que ela nasceu para combater esse discurso, né? E aí você vê pessoas que estão no poder dizendo que realmente isso é o discurso que deve ser chancelado. Então, é obrigação do Estado a redução das desigualdades sociais, ok? Só para finalizar, Nicole, como é que está meu tempo? Não sei, já até me perdi aqui, mas só para finalizar, eu quero falar no quarto. Você tem ainda 10, 15 minutos. Tá ótimo. Vou ter É que quando eu começo a falar sobre esses assuntos, eu me empolgo, viajo, enfim. Né, eu gosto de falar sobre isso, que eu acho que é importante. Tenho certeza que eles estão adorando. Espero, que bom, né? Como em relação à questão do racismo, como a gente está aí vivendo nas últimas semanas, por isso que eu quis falar do direito à igualdade, eu fico aqui uma dica de leitura que eu li nesse final de semana, que eu achei muito legal, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Tá? Então, acho que fica como uma dica, uma leitura muito fácil, uma leitura muito simples, uma leitura muito gostosa de você ler numa tarde, é um livro pequeno, não é muito grande, e é um livro que ela conta, ela foi aluna da Unifesp de filosofia no campus de Guarulhos, ela estuda, uma mulher negra, não sei se vocês já ouviram falar, ela é bem conhecida atualmente, ela entrou na faculdade, na Unifesp, em Guarulhos, para fazer filosofia, e começou a desenvolver um trabalho muito legal de mulheres pretas, né, e aí acabou que escreveram vários livros, ela já tem vários outros livros, e ela tem esse discurso de que o que as pessoas brancas podem fazer contra o racismo, não é só colocar hashtag lá no Instagram e colocar Black Lives Matter, que isso também é importante, ok, é legal, mas o que você no seu dia a dia realiza para evitar o racismo, faz para evitar o racismo, para combater o racismo, porque, como eu falei, o racismo ele foi criado pelos brancos, não pelos pretos, né? Então, os brancos também são responsáveis para combater isso, porque eu entendo que não haverá democracia de forma efetiva enquanto houver racismo em uma sociedade. E a gente sabe que a sociedade brasileira ela é extremamente preconceituosa e racista nesse aspecto. Uma herança aí, inclusive, de um último país da América a abolir a escravidão, que foi o Brasil, né? E que foi um dos países que teve mais tempo de escravidão,
de pessoas pretas, né? Que foi o Brasil. Então, é uma herança muito... E quando a gente pega aí decretos no meio do lockdown, no meio da quarentena de governadores, colocando que a empregada doméstica é atividade essencial, isso é uma herança de uma sociedade escravocrata, de uma sociedade misógina, de uma sociedade racista. Porque como assim que eu não vou poder chamar a minha diarista ou a minha empregada doméstica para lavar minha louça e limpar meu banheiro em plena pandemia? Como eu não vou poder fazer isso? E aí é uma herança em que os chefes de Estado, né, reproduzem, colocando a empregada doméstica como uma atividade essencial. Gente, na Europa não existe empregada doméstica, e quando tem é caríssimo. Você acha que as pessoas brancas não vão lavar sua privada com medo de quebrar sua unha? Não é assim que funciona. É uma cultura que a gente reproduz ainda sem saber, sem ter a consciência do quanto nós somos ainda uma sociedade desigual, racista e preconceituosa. Então, só queria deixar esse contraponto aqui, para poder falar de democracia, não tem como não ressaltar isso, né? Um Estado democrático de direito, ele está fundamentado no que a gente diz que é a democracia, que todos têm direito, todos têm acesso, todos têm voz, né? E a todos devem ser garantidos esses direitos, não só uma parcela da sociedade, né? E o Estado democrático de direito, ele foi construído, aqui só rapidamente, para a gente finalizar, foi construído ao longo de 3 séculos, desde lá do século 17 e 18, quando eu falei do constitucionalismo, né, principalmente após a Revolução Francesa, né, em que a gente tem aí 3 lemas, né, liberdade, igualdade e fraternidade. São os lemas da Revolução Francesa. O primeiro direito que foi conquistado foi a liberdade. A gente precisava garantir direito para todos são livres, né? A segunda foi a igualdade. Eu preciso garantir direitos de moradia a todos, direitos trabalhistas a todos, o direito à igualdade de todos têm que ter direito. Mulher não tinha direito a voto, mulher não podia trabalhar, mulher não podia comprar um imóvel sem autorização do marido, entendeu? Então eu preciso igualar todo mundo, né? Direito à igualdade. E o da fraternidade, que seria numa terceira instância, né, que hoje eu acho que realmente está mais difícil a ser alcançado, porque de solidariedade e de fraternidade o mundo está carente, na verdade, né? Eu acho que é importante a gente falar dessa construção, porque o Estado de Direito, ele se constrói nisso, ele se constitui nisso, né? Num Estado de Direito, o governante não tem poder absoluto, né? O presidente não é soberano. O presidente não é a Constituição, né? Isso é até um ataque diretamente à Constituição. Quem é soberano é a lei. Apenas a lei está acima de todos. E aí eu não posso fazer um trocadilho que não é Deus que está acima de todos, né? É a lei que deve estar acima de todos, né? E nesse sentido, ela que é soberana, porque ela justamente garante a ordem social. Ela está ali para regulamentar os conflitos sociais. A lei deve estar acima até mesmo dos próprios governantes, que precisam cumpri-la. E a gente sabe que em muitas situações os governantes descumprem a lei e não são responsabilizados, né? Porque eles têm os benefícios, eles têm regalias, né? Que, enfim, não vou entrar nesse aspecto. Mas eles também estão... Lembra quando eu falei que a Constituição limita o poder? Nicole, alguém fez pergunta, se quiser colocar, sem problema. Desculpa, professor. Não, é que eu tava... Você me falou, ou melhor, você fez o trocadilho sobre Deus estar acima de todos, mas eu sou cristã, e em Romanos é dito que os cidadãos, eles devem seguir as leis. Então, assim, um manual cristão, ele diz que nós devemos, sim, ter esse papel, desempenhar essa função de obedecer e seguir aquilo que deve ser feito num Estado. Então, assim, né, até isso estão deturpando. É muito legal você tocar nesse assunto, Nicole, porque é importante, quando a gente entra numa faculdade, a gente começa a estudar lei, seja o curso que for, né? É importante a gente saber que existem vários tipos de lei. Existem as leis, que a gente chama as leis dos homens, né? Que são as leis jurídicas, que nada mais são as leis que são aprovadas pelo Poder Legislativo de um Estado. E aqui eu estou falando do Estado como um ente político, não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo ou Paraná, tá? Eu estou falando do Estado como o Brasil, um ente político, né? Uma instituição Brasil. Então, a gente sabe que existem essas leis, que são as leis jurídicas.
aqui só para fazer um parêntese, tá? As leis jurídicas são as leis que, obviamente, são soberanas, porque, necessariamente, as leis, para serem aprovadas, elas devem exprimir a vontade da maioria. Aqueles caras estão ali não à toa, eles estão ali porque foi o povo que colocou eles, a maioria, pelo menos, né? Apesar de que, às vezes, a gente sabe que a maioria nem sempre tem razão, mas, enfim, né? A gente tem que entender que, de alguma forma, no Estado democrático de direito, é a maioria que vota. Então, a maioria que coloca aquela galera ali para criar as leis, né? Inclusive, esse ano, eu acho, ainda não teve nenhuma decisão, mas eu acho que nós teremos eleição para prefeitos e vereadores, né, em outubro. Eu não sei como é que vai ficar por conta da pandemia, já até li alguma coisa se vai ser adiado ou não. Enfim, num Estado democrático de direito, que eu quero falar que é a maioria da população que vota os seus representantes. Então, significa dizer que a maioria da população que coloca aqueles caras ali, eles devem trabalhar para essa, pelo menos, maioria. Né? Eles devem criar leis e governar para essa maioria. Né? Esse é um dos princípios democráticos. E existem outras leis que aí, meus amigos, não devem ser impostas pelo Estado. Né? Existem outras leis, como, por exemplo, que a Nicole comentou, que são as leis religiosas, e que cada religião deve impor para os seus fiéis, e não para a sociedade como um todo. Porque no artigo 5º a gente tem um direito fundamental que é a liberdade de crença. A liberdade de crença é um direito fundamental. E quando a gente vê que os templos religiosos mais violados são os terreiros de candomblé e de umbanda, porque são religiões afrodescendentes que, por conta de um racismo e de um preconceito, elas são renegadas como religiões do demônio, são os templos mais invadidos né, e violados nesse país, a gente vê o quanto ainda dentro das religiões ainda há o preconceito. Porque no artigo 5º da Constituição está dizendo lá, todos têm liberdade de crença, de credo e etc. Então, quer dizer, numa sociedade, a gente tem que saber separar a lei jurídica da lei religiosa, dos dogmas de cada religião. Porque todas as religiões devem ser protegidas no país. Né? Principalmente porque o nosso Estado é laico. E isso é fundamental para um Estado democrático de direito. Porque quando a gente confunde religião com política, religião com direito, desculpa, eu não tenho outro linguajar para dizer, mas dá ruim, gente. Dá péssimo, na verdade. Porque justamente a gente começa a querer impor uma crença individual minha para toda a sociedade. E isso é violar o Estado democrático de direito. Porque se é democrático, todos têm direito a acreditar em quem quiser. Eu não posso impor a minha crença, a minha fé, a minha religião para a sociedade. Isso é matar o Estado de Direito, na verdade. Isso é assassinar o Estado Democrático de Direito. Eu preciso, sim, respeitar que todas as pessoas possam exercer a sua liberdade de crença da forma que entender, desde que, obviamente, não viole direitos de outra pessoa. Né? Isso a gente sabe que o nosso direito está até onde vai o direito do outro, né? Então, desde que eu possa exercer e fazer tudo o que eu quiser, desde que eu não vá violar o direito do outro, ok? Sim. Então, essa é a grande base do Estado Democrático de Direito. A Luciene tinha feito uma observação que o caso do Miguel, a criança de 5 anos morta em Pernambuco, mostra claramente a questão da patroa que não afastou a empregada doméstica no momento de pandemia. Sem dúvida. O primeiro caso que a gente teve no Rio, que foi vinculado aí pela mídia, a gente tem que foi de uma empregada doméstica, que era preta, que trabalhava numa casa de uma patroa no Leblon, que era branca, rica, que tinha acabado de chegar da Itália, em março, e não dispensou, lembram desse caso? Não dispensou a sua empregada. E aí ela ia trabalhar 1 hora, 2 horas de ônibus, da onde ela morava para o Leblon, no Rio de Janeiro, né? E ela contraiu o Covid da patroa. Pergunta quem morreu. As duas tiveram Covid. A empregada, pobre, ela que morreu, porque ela não tinha plano de saúde, ela não tinha seguro saúde, ela não tinha condições para se cuidar, ela se expôs muito mais ao risco, e ela contraiu da patroa, quer dizer, a patroa, mesmo sabendo que tinha Covid, não dispensou a empregada. Isso demonstra como a gente ainda vive, em pleno século XXI, numa sociedade de origem escravocrata, numa sociedade... Gente, a minha cachorra veio dar olá para vocês.
Ela veio dar oi para vocês, ela estava quietinha aqui. Bom, mas enfim, só para a gente terminar a questão do Estado Democrático de Direito. Num Estado, como eu falei, a lei deve estar, portanto, acima de tudo, né? A lei deve estar acima de todos, ela deve ser cumprida e exercida para todos. Também um Estado Democrático de Direito, ele é marcado pela separação dos três poderes. E aí a gente fala aqui dos três poderes. Ok, pronto. Faz parte, né, de uma educação online, né, de aulas online, faz parte a gente ter esses empecilhos, mas ok. Num Estado democrático de direito, a gente tem três poderes. Quais são eles? Por exemplo, no Brasil, legislativo, executivo e judiciário. E esses três poderes, eles devem devem ser exercidos de forma harmônica entre si, né? Eles não podem se desarmonizar, porque compromete a soberania do Estado Democrático de Direito. Compromete, inclusive, a soberania popular, né, que é o que está no artigo 2º da Constituição. Né? Se vocês forem ver, o poder executivo é aquele que administra a coisa pública, né? O poder legislativo é aquele que cria a lei para que o executivo possa implementá-la, e o poder judiciário é aquele que julga, num sentido de que há um conflito social, então o poder judiciário que vai julgar, né? Nesse sentido, basicamente, resumindo. E esses três poderes, eles têm que viver de forma harmônica, senão o Estado democrático de direito está desequilibrado. Que é o que a gente não precisa nem dizer, né, gente? Eu acho que vocês estão acompanhando aí os noticiários nas últimas semanas, né? O ataque que está se fazendo ao STF, por exemplo. O STF é o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do poder judiciário no país. Não cabe a nós dizermos se eles são corruptos, se eles são vagabundos, se eles merecem ser presos, se eles são... Enfim, não cabe a nós. Porque eu sou advogado, inclusive. Mas para eu fazer um julgamento a alguém, uma defesa a alguém, eu preciso de provas. Eu não posso postar em Facebook ou ir para frente do Supremo Tribunal Federal com uma lanterna fantasiada de fantasma para gritar fora STF. Porque isso é uma violação ao Estado Democrático de Direito. Eu estou fazendo um desequilíbrio entre os poderes, né? Sustentado, inclusive, por muitos chefes políticos, por muitos agentes políticos, né? que inclusive, incentivam que um grupo da sociedade, não estou falando até todo mundo, né? Um grupo da sociedade possa fazer esse tipo de manifestação, que é totalmente violenta, chamar um ministro para o STF para porrada. Isso realmente, e aí vocês sabem de que eu estou falando, que inclusive foi até preso hoje, né? Isso realmente demonstra o quanto se banalizou os poderes nesse país, né? E vivemos atualmente num estado de exceção, em que o Estado Democrático de Direito ele é diariamente ou a cada hora desrespeitado. Porque existe um limite, né? Ninguém pode ser condenado salvo se sofrer um devido processo legal nesse país. Isso é um princípio básico constitucional do artigo 5º. Eu preciso ter provas para condenar alguém. Então, se eu julgo no Facebook ou no Instagram ou nas mídias sociais, eu nem procuro saber se a pessoa foi absolvida ou condenada pelo Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário hoje em dia não tem mais nem força. A pessoa ela é condenada virtualmente e acabou com a imagem dela, acabou com tudo, entendeu? Então, nesse sentido é que a gente fala que o Estado Democrático de Direito ele está, sim, sendo ameaçado, porque há, por vários agentes públicos, eles ficam instigando esse desequilíbrio, né, com obtenções de interesses privados próprios, enfim, né, ou até mesmo para se manterem no poder. E eles têm o respaldo de uma pequena parcela da população, ainda tem, né, que ficam ali instigando essa desarmonia. Mas a Constituição diz que eles precisam viver de forma harmônica, né? Outro ponto importante que caracteriza a forma do Estado de Direito é o respeito aos direitos humanos. São fundamentais, né? São direitos naturais de todos os cidadãos. E a gente vê aqui que muita gente ainda levanta a bandeira dizendo que direitos humanos é para bandido. Né? É um discurso que é totalmente deturpado, se a gente for ver, né? E que essas pessoas que têm esse discurso, elas violam diariamente o texto constitucional, né? Colocando em risco a democracia, colocando em risco a garantia desses direitos que deve ser garantido para todos, né? O Estado Democrático de Direito ele permite que nos organizemos em uma sociedade minimamente justa e estável, com relações de poder que tragam mais benefícios para todos
do que prejuízos. Eu acho que essa é o grande conceito do Estado Democrático de Direito. Ele tem que trazer mais benefício para todos da sociedade do que prejuízos. Eu não posso ter um Estado que vai prejudicar o cidadão. Eu não posso ter um Estado que não vai garantir, em plena uma pandemia, né, que as pessoas fiquem nas suas casas dignamente, que as pessoas possam, vocês sabem do que eu estou falando, do auxílio emergencial, por exemplo, a minha diarista está há 3 meses, eu estou, obviamente, dispensei ela, pago, né, ela, para ela não precisar trabalhar, pelo menos eu, uma das pessoas que estou fazendo isso, não sei se todas as pessoas que lá trabalham estão fazendo. E ela não conseguiu há 2 meses o auxílio emergencial. Quer dizer, uma política pública num estado de exceção, que é a pandemia, que não surtiu efeito. Né? E como é que essas pessoas vão se manter? Como é que elas vão... E aí a gente vê que como é que fala? É um ciclo vicioso, porque ao mesmo tempo o discurso da grande parte do governo precisamos, né, não podemos parar porque nós precisamos recuperar a economia. Mas ao mesmo tempo a economia não vai ser recuperada enquanto não se esgotar a contágio do vírus. Estou falando já do Covid. E aí fica num ciclo vicioso, né? Que a gente acha que daqui a mês que vem vai ser o pico, mês que vem a gente está 3 meses esperando esse pico e não chega, porque não vai chegar, sabe por quê? Cada vez vai aumentar, né? E vai ficar de uma forma, de um looping, né? E agora que abriu, inclusive aqui em São Paulo, os shoppings e o mercado e o comércio todo, né? Num dia que a gente bateu recorde de mortes, mas ao mesmo tempo a gente vê que pessoas ficam instigando as outras a invadirem o hospital, né? Olha que loucura, a que ponto que chega que a saúde é um direito fundamental, um direito social fundamental, que deve ser garantido a todos. Né? E que nessa forma, quando a gente vê essas atitudes de negação a um dos períodos mais difíceis da história da humanidade, que é essa pandemia desse Covid-19, a gente vê justamente que é uma negação ao Estado Democrático de Direito, é a negação aos direitos fundamentais, é a negação aos direitos humanos, é a negação do ser humano, na verdade, né? Infelizmente, a gente vive um pouco disso. E só para finalizar, Nicole, mas se alguém quiser fazer pergunta, já pode mandar, tá, gente? A gente tem no artigo 1º, portanto, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado Democrático de Direito. Isso que é o artigo 1º da Constituição. Então, desde 88, né, ela inaugura a redemocratização, que é o que é mais importante no nosso Estado, né? É a garantia da democracia para que todos tenham direitos a todos os direitos, né? Uma das principais características do Estado democrático, como eu falei, é a soberania popular, né, que é o que fala o parágrafo único do artigo 1º, né, todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E a nossa forma de governo é a república, né, vivemos numa república presidencialista, né, em que a característica é o tempo e a eletividade, do mandato de 4 anos para presidente, né, e os presidentes eles são eleitos a cada 4 anos. O nosso sistema de governo é presidencialista, é o chefe do executivo, é o presidente. A nossa forma de organização do Estado é federação, existe um poder central, que é a União, né, e os demais entes federados, que são os estados, municípios, o Distrito Federal, que são vinculados à União. A gente tem um regime de governo que é a democracia representativa, exercida através de quem? Através dos representantes. Né? Deveria ser da maioria, mas atualmente parece que não é, ok? E por isso a importância de elegermos representantes que exprimam, né, que demonstrem a vontade da sociedade, e não votar em pessoas que pensem nos meus interesses, que tenham a ver com os meus interesses particulares, né, que tenham a ver com a minha fé, que tenham a ver com a minha moral. Não, gente, a gente tem que votar em pessoas que sejam, que trabalhem para a sociedade, né? Nesse sistema que eu falei, respeitando todas as diferenças e garantindo, inclusive, né, o respeito e os direitos a todos, né? Senão a gente não tem um equilíbrio social, a gente não vai ter aí um equilíbrio na sociedade. Né? O que é mais importante? O Estado garantir, uma pergunta até que eu queria fazer para vocês, o que é mais importante? O Estado garantir que eu tenha uma arma dentro de casa, ou que ele proporcione uma educação pública de qualidade?
né? Acho que aí a gente coloca os interesses do governo, né? Do atual governo. O que é mais importante? Eu criar uma lei para garantir que todos tenham uma arma em casa, para se defender, inclusive, do coronavírus, né? Porque foi dito isso, eu vou me defender do coronavírus com uma arma em casa. Meu Deus. Ou ter, ou ter uma educação pública de qualidade. Qual é a prioridade de um governo? Eu não preciso nem responder essa pergunta, né? E aí aqui a gente, só para encerrar, fala dos fundamentos da República, artigo 1º, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, e os objetivos da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, para finalizar, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os fundamentos e os objetivos para que um Estado democrático de direito seja garantido. E eu acho que a gente ainda tem muito a trabalhar para garantir um Estado no Brasil. Ok, gente? Obrigado. Acho que deu para encerrar. Muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu, como vocês viram, me empolgo. Mas aí fica aí esses 15 minutinhos para a gente conversar. Obrigada, gente, professor Dan. Olha, foi incrível, eu adorei. Obrigado. Pessoal, vamos conversar com o professor Dan agora. Por favor, mandem suas observações, suas perguntas. Ele está aqui, usem e abusem da melhor maneira possível. Aproveitem, gente. É uma oportunidade, de alguma forma, para a gente trocar uma ideia. Não fiquem com vergonha, não. Liguem o microfone, bora conversar. Eu estou aqui para dialogar com vocês. Tá? Professor Dan, ai, meu Deus. Ele é muito bonzinho, não fiquem com vergonha. Podem falar, sem problemas. É acessível, pelo amor de Deus. Sim. É que tem professor que causa aquele impacto. Ai, meu Deus, será que ele é bravo? Será que ele vai me julgar de alguma forma? Mas... Nicole, eu fui estudante, obviamente, né? E eu tinha essa impressão com alguns professores meus, mas depois era só impressão. Com alguns, não. Com alguns, realmente, eles eram bem rígidos. Mas com outros, não, era só impressão. Enfim, eu não sei o que eu faço. Acho que não. O Júlio César mandou: professor, tudo bem? Se poderia comentar sobre a prisão hoje da Sarah Winter e os crimes que ela cometeu em relação ao Estado. Grato pelo aprendizado. Obrigado, Júlio, pela pergunta, pelo elogio. Pelo que eu estou acompanhando, essa moça, inclusive, ela teve aí um histórico bem diferente do que hoje ela defende, né? Ela era do movimento feminista, por exemplo, né? E a partir de 2013, com algumas manifestações que ela começou a participar, ela, né, descobriu aí esse outro lado da ultradireita e começou a defender essas pautas, né? Inclusive, ela adotou esse nome como Sarah Winter, que foi uma das mulheres nazistas, né, do alto escalão nazista na Alemanha da década de 40, em referência ao fascismo, né? E, pelo que eu sei, ela está sendo investigada pelo STF no inquérito das fake news, porque ela foi pega, né, com um grupo de pessoas divulgando fake news. Para quem não sabe, fake news é crime no Brasil hoje, tá? E se algum de nós compartilharmos fake news no WhatsApp, ou na internet, ou no Facebook, nós podemos ser responsabilizados. Então, cuidado com isso, porque é muito sério, cada vez mais está ficando mais sério. E pelo que eu sei, pelo que eu acompanhei, ela está sendo investigada nesse inquérito das fake news pelo STF, que é um grupo de várias pessoas que tem, inclusive, acho que alguns agentes públicos, alguns deputados federais, enfim, não sei quem são, de fato. E o STF determinou a prisão dela, porque a prisão ela pode ser feita de forma flagrante, né, ou seja, no momento que está acontecendo o crime, ela pode se dar para impedir que a investigação seja violada, para que as pessoas, quem está sofrendo a investigação, não dificulte a investigação,
né, que a prisão preventiva, por exemplo, ou temporária, né, para saber se a pessoa não vai fugir, para saber se tem vários requisitos, né, para que ela decrete uma prisão sem a pessoa ainda ser condenada. Porque ninguém pode ser preso ou privado da sua liberdade sem o devido processo legal, sem o processo de fato, né, sem a pessoa ser condenada, aquela pessoa foi culpada, né, houve uma sentença do juiz, agora eu posso prender, né. A exceção é a prisão antes da condenação, nessas circunstâncias e requisitos que eu coloquei. E aí ela foi presa justamente para garantir a investigação, para que ela não, inclusive, apague as provas que existem, né, para garantir a investigação, e para que, de certa forma, acredito, não vi ainda a decisão, saiu hoje, né, ela foi presa hoje, da Polícia Federal, eu ainda não vi, mas é justamente para garantir que a investigação ela não seja deturpada e que ela não destrua as provas que já existem, né? Porque é tudo feito pela internet, fake news, né, gente? Compartilhando os documentos, fotos, etc. Né? E foi nesse sentido que ela foi presa, porque, como eu falei, no Brasil já é crime as fake news, né? E aí a gente também não tem aí o direito de divulgar tudo que a gente pensa. Né? Como eu falei, o nosso direito, ele vai até o direito do outro. A partir do momento que eu invento situações de outras pessoas, ou eu deturpo a realidade, eu deturpo a informação, eu estou ocasionando fake news, e eu posso ser responsabilizado por isso. Eu também soube que houve ali, acho que ontem ou semana passada, confiscaram o notebook dela, confiscaram o celular, confiscaram o laptop, enfim, não sei, alguns documentos, acabaram com o acampamento, né, desse grupo chamado 300, né, que ela criou para defender o governo, um acampamento que era no Palácio do Planalto, ali na Praça dos Três Poderes, ali na frente do Congresso, né, um acampamento que era para sustentar aí, né, e defender o governo. Então, destruíram, porque ela estava, inclusive, não sei se vocês viram ontem, né, os vídeos das manifestações que aconteceram ao redor do Brasil, né, que esse grupo estava jogando fogos de artifício nas vidraças do STF. Né, e saiu em várias mídias, está aí para vocês darem uma olhada. E isso de fato, é uma afronta, né? Ela estava também, eu acho que ela está respondendo contra crimes ao próprio STF, e o STF está investigando ela. Né? Então fica aí essa questão. E aí ela foi presa hoje pela Polícia Federal. Não sei se eu acho que nos próximos dias, enfim, né? Eu brinco com os alunos que atualmente a gente vive no meio de duas séries, que eu acho, que é Black Mirror, misturado com House of Cards. Acho que a realidade brasileira, ela tem essas duas séries aí. Não sei se vocês já viram Black Mirror, é fantástico, e House of Cards também. Então, acho que é um misto aí dessas duas séries. Não sei se eu respondi a pergunta. Inclusive, eu comecei a ler House of Cards e é sensacional. Fica a dica aí, galera. É maravilhoso. A série é incrível, mas o livro também vai na mesma vibe e é muito bom. Mas alguém com uma pergunta, observação? O João. Por qual motivo os ministros do STF só emitem notas de repúdio ao excelentíssimo presidente, umas 400 já emitidas, e não tem nenhuma ação efetiva? As centenas de crimes de responsabilidade que ele cometeu não poderiam ter alguma coisa? Sim, excelente pergunta, João. Obrigado pela oportunidade de responder. A gente tem, na questão do chefe do executivo, duas possibilidades que ele pode sofrer para sair do mandato, né? Primeiro é o impeachment pelo Congresso, e aí precisa ter aprovação de um pedido de impeachment no Congresso Nacional, e esse é um julgamento político, que não sei se vocês lembram, em 2016 o que aconteceu foi isso, né? O presidente, então, Eduardo Cunha, ele aprovou um pedido de impeachment da presidente Dilma, e o Congresso votou, né, a favor ou contra, enfim, e aí houve o impeachment. A outra modalidade, e isso, acho que na mão do Maia, atualmente, tem mais de 40 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, e aí é uma questão política, tá? Não é um julgamento jurídico, é um julgamento político, ok?
Isso é muito diferente, porque o julgamento político, muitas vezes, ele é parcial. Na maioria das vezes, ele é parcial. O julgamento jurídico, que é do poder judiciário, ele tem que ser imparcial, por isso que a justiça é cega. Ela não pode ver e olhar para saber se o fulano tem mais direito que o ciclano. Não, ela tem que julgar com base nos fatos e nas provas. E com base na lei, obviamente. Né? Então, uma modalidade é o presidente sofrer impeachment por um crime de responsabilidade que ele cometeu pelo Congresso Nacional, julgamento político, e a outra possibilidade é ele sofrer um impeachment por um julgamento jurídico do Poder Executivo através do STF, por um crime que ele cometeu, que não necessariamente precisa ser de responsabilidade. Só que, gente, quem é que entra com esses pedidos? Qualquer pessoa do povo pode entrar. Pedido de impeachment não precisa ser advogado para entrar. Qualquer um pode entrar. Várias associações. E se não entrar com pedido, o Poder Judiciário não pode, por si só, dizer, eu vou pedir. Não. O Poder Judiciário ele é um poder estático. Ou seja, se não tiver processo para ele julgar, ele não trabalha, ele não faz nada. Ele tem que ser provocado. Né? E eu falo o Poder Judiciário todas as instâncias dos tribunais, seja o STF, todos os tribunais de estados. Então, se não tiver processo, ele não julga. O juiz fica lá sentadão no gabinete dele e não vai julgar. Se ele tiver processo, ele julga. Então, dessa forma, precisa ter o processo para o STF julgar. E já tem várias, inclusive esse da fake news, eu acho que é um deles. Né? E aí, caso seja comprovado, ele pode ser responsabilizado por um crime comum e não por um crime de responsabilidade. E aí ele é afastado também. Então tem as duas vias. No Brasil, eu desconheço, acho que não teve nunca um presidente que foi afastado por um crime comum condenado no STF. Sempre foi um julgamento político pelo Congresso Nacional. Então não sei se dificilmente pode ser que... porque é uma questão também política, gente. Não vamos ser ingênuos, né? Os ministros são escolhidos pelo presidente da República, né? E é óbvio que tem ali um interesse político em jogo, e deve ter um interesse político, mas nesse sentido, um interesse político que seja favorável a um Estado democrático de direito, a um interesse político que seja favorável à garantia de direitos fundamentais. Né, que a gente vê que hoje em dia está sendo um pouco deturpado isso. Então, ele pode sair por esses dois meios. E sim, existem vários pedidos. Só que, como eu estou falando, geralmente é uma decisão política. E é uma decisão política, ela é subjetiva, ela vai depender de várias forças, tanto das forças econômicas, das forças sociais, né, como é que a gente está se manifestando em plena pandemia, das forças políticas. É um cabo de guerra, gente. A gente, infelizmente, não sabe da missa à metade, como se diz o que acontece ali dentro. Né? Mas é isso. Ele pode ser processado e sair pelas duas vias. Agora, Hugo, professor Dan, famílias que perdem entes devido à pandemia de Covid-19 podem requerer imputação de responsabilidade da morte a governos ou Estado? É possível imputar a governos essa culpa na lei? Caso positivo, requerer indenizações? Gabriel, grande pergunta. Parabéns. Muito legal. Estou adorando as perguntas de vocês. Sim, pode. Inclusive, na Itália já está acontecendo isso. Não sei se vocês já viram. Várias pessoas estão processando o Estado italiano porque eles comprovaram que a Itália ela fez o lockdown muito tarde. E, por conta disso, por uma omissão, ela está sendo responsabilizada. O primeiro-ministro italiano, os órgãos, né, públicos da Itália, eles estão sendo responsabilizados por essa questão. Aqui no Brasil, isso pode acontecer. Tem, inclusive, na nossa legislação, na própria Constituição, isso, né? A gente sabe que a saúde é um direito social. A saúde é um direito coletivo. Então, a coletividade que é titular da saúde. Claro, eu também tenho meu direito individual de ter o meu plano de saúde no meu hospital privado se eu pagar por isso. Mas aí é um direito individual, um direito de consumo, um direito do consumidor, no caso, né? Mas a saúde como um direito social, ela é um direito coletivo, porque o Estado tem a obrigação de proporcionar para todos. Não é uma faculdade, né? Principalmente no momento de exceção que a gente vive, que é a pandemia. Então, sim, cabe em duas situações. Por exemplo, cabe
uma organização, digamos assim, uma associação que tem ali no seu contrato social uma organização que tenha o direito de preservar a saúde, digamos assim, associação dos mutuários do bairro tal, enfim. Cabe a essa associação entrar, né, com a pedido de responsabilidade em face de um Estado, em face de uma prefeitura, ou até mesmo em face da União, e cabe também, individualmente, se cada família e cada indivíduo se sentiu lesado, entrar com um processo individual. O que eu quero dizer é que existem vários tipos de processos, né? Para que eu possa entrar individualmente, com um processo individual para requerer uma responsabilidade do Estado, eu tenho que ter sofrido o dano. Não pode ser assim, olha, lá em Curitiba não tem mais leito, né, nos hospitais. Eu vou entrar com uma ação porque eu estou sofrendo. Eu não estou sofrendo diretamente o dano, eu nem moro em Curitiba, nem utilizo o sistema de saúde de Curitiba. Né? Eu tenho meu plano privado de saúde e eu estou bem saudável. Então, eu não estou sofrendo diretamente o dano, então eu não posso entrar individualmente para pedir uma responsabilidade. Agora, a associação dos mutuários ou dos moradores do bairro X de Curitiba pode, porque inclusive se alguns deles não têm no seu bairro uma UBS ou um hospital público que vá lhe garantir o mínimo de direito à saúde ou os leitos, eles estão sendo diretamente violados. Aí você pode acessar essas organizações que representam pessoas, né? E o próprio Ministério Público também. O Ministério Público é um órgão muito importante, porque ele é um órgão que vai regulamentar, proteger, tutelar os direitos coletivos, como, por exemplo, o direito à saúde. Em Belém, eu sei porque foi a minha amiga que fez isso. Ela é uma amiga minha que é defensora pública, lá no estado do Pará. A Defensoria Pública, que entrou, um outro órgão aí que também pode fazer isso, entrou com um processo na justiça para obrigar o prefeito de Belém a fazer o lockdown, porque ele não queria fazer. Olha que louco, né? O prefeito não queria fazer porque ele dizia que a cidade ia parar e as pessoas vão morrer de fome, porque precisavam trabalhar. Claro, ele não queria garantir o auxílio emergencial para o povo, né? E aí, por conta disso, a Defensoria Pública entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará para obrigar o prefeito a fazer o lockdown. E a Justiça determinou, e o prefeito foi obrigado a fazer. Quer dizer, todos os órgãos, né, justamente porque é um interesse coletivo, todos os órgãos podem ingressar com a ação, né, e de forma individual, desde que eu tenha sofrido diretamente o dano. Não posso entrar porque eu estou saudável na minha casa, com meu plano de saúde, ok, sabendo que lá na Moca não tem mais leito. Eu não estou diretamente sofrendo dano, então eu não tenho direito individual, mas o coletivo, sim. E aí é um órgão da coletividade que tem que entrar. Perfeito. Mais alguém? Caminhamos para o fim. Bom, até agora, nada. De nada, Hugo. De nada, Hugo. Queria deixar o meu e-mail também para vocês como contato, tá? Acho que dá para escrever aqui, né, Nicole? Dá sim, no chat. Escrevendo aqui, ó. Caso vocês queiram também continuar com debate, perguntas, etc. Eu queria também divulgar que dia 26, primeiro que dia 22, eu vou te mandar depois, tá, Nicole? Na própria segunda, eu vou fazer uma palestra pela Pró-Reitoria de Gestão Ambiental da Unifesp, uma palestra sobre meio ambiente urbano, pandemia, os impactos da pandemia na cidade e tal, que também é uma área que eu estudo bastante, que eu gosto. E aí tá, tipo, todos estão convidados, se for interessante esse tema, né? Mas é mais em relação à questão urbana, à questão de meio ambiente. Outro evento que vai ter, que eu estou organizando também, esse vai ser bem legal, é sobre meio ambiente do trabalho, que vai acontecer dia 26 de junho. Eu vou te mandar tudo, tá, Nicole? Eu vou te mandar todos os shows. Sim, eu divulgo tudo para eles. A gente ainda está produzindo. Dia 26 de junho, a gente vai fazer um evento internacional. Vai ter professor da Universidade do Porto, professor da Universidade de Barcelona, professor da Universidade da Itália e professor da Unifesp, USP e Mackenzie. Tá? Vai ser um evento internacional sobre meio ambiente do trabalho e Covid-19, vulnerabilidades
e vulnerabilidades dos trabalhadores que estão exercendo essa profissão nesse momento, né? Então, vai ser bem legal, vai ser de 9 a meio-dia, no dia 26 de junho, na outra sexta-feira, sem ser nessa na outra. E a gente vai divulgar também. Então, estão todos convidados para fazerem esses eventos, eu acho que é bem enriquecedor, são temas novos, são temas atuais, a gente precisa refletir cada vez mais sobre isso, principalmente no momento que a gente está vivendo, e vale como atividade complementar, vocês podem se inscrever para ter o certificado, para ganhar horas, enfim. E aí vocês ficam também, né, com mais conhecimento, acho que quanto mais, melhor. Professor, você orienta iniciações científicas? Oriento, eu faço um pouco de tudo ali naquela Unifesp. Eu tenho projeto de extensão, inclusive, se quiserem participar do projeto de extensão, me mandem e-mail, a gente pode também abrir vaga para vocês participarem, são projetos ligados à questão ambiental. A gente está criando um laboratório, isso aqui em primeira mão, vou falar para vocês, tá? Ainda não foi nem divulgado, porque precisa ser aprovado ainda na congregação, a gente está esperando ser aprovado, mas a gente está criando um laboratório de inovação e sustentabilidade na IPEM. É um programa de extensão que é permanente, eu que estou coordenando junto com a professora Liege, inclusive a Carol já está na equipe inicial para ajudar a gente. Quem tem interesse nesse aspecto de inovação e sustentabilidade, e aí trabalhar com empresa, e trabalhar com seguradora, e trabalhar com várias, né, pessoas jurídicas nesse sentido, a gente vai fazer uma seleção em breve para pessoas poderem trabalhar com a gente nesse projeto. É o LABS, que a gente está chamando, que é o Laboratório de Inovação e Sustentabilidade. Eu também oriento iniciação científica sobre temas que, óbvio, tenham a ver com a minha pesquisa, que é meio ambiente, direito ambiental, etc. Eu também oriento TCC, projeto de minha área, enfim, eu faço de um tudo ali dentro, e se quiserem, enfim, trocar ideia, e peguem o meu e-mail, mandem, e a gente vai conversando, sem problema nenhum. Então, pessoal, se tiverem aí interesse, mandem e-mail para o professor, ele é muito receptível e gentil, como sempre. Se tiverem com vergonha, não tem problema, falem comigo, eu faço a intermediação. Pronto, a Nicole é a intermediadora. E só antes de encerrar, a gente ainda vai participar do congresso acadêmico, tá? Ah, é verdade. Em julho a gente tem o congresso acadêmico da Unifesp, eu esqueci os dias. Eu inscrevi 2 projetos de extensão, o antigo que a gente tinha, que era o PGE, e o Diálogos. A gente vai apresentar esses projetos e vai ser mediador também em alguns painéis. Então, tem muita coisa acontecendo aí, gente. Eu acho que vocês que são, né, que estão entrando agora, precisam se inteirar, principalmente, se quiserem me seguir no Facebook, Dan Levi, é o meu perfil do Facebook, eu sempre estou compartilhando coisas. O meu do Instagram é o @diálogos.ambientais, né, também sempre estou compartilhando coisas interessantes no YouTube, e o meu e-mail também. Eu acho que aí já dá para a gente suprir alguma coisa, né? Porque Inclusive, no início da live, eu mandei o link do canal do YouTube e do Instagram, dos Diálogos Ambientais. Mas eu mando para vocês também no grupo, eles têm um grupo fechado, eu mando, aí vocês seguem o professor, seguem as iniciativas deles. Pessoal, coloquem os nomes no chat, como sempre, para constar presença. Professor, muitíssimo obrigada, mais uma vez. Foi muito bom receber você aqui. Você é um dos últimos, então praticamente aí já começou a fechar com chave de ouro. Foi incrível. Eu já recebi mensagem aqui no privado de alunos. Ai, meu Deus, eu tô adorando. Então, muito obrigada mesmo. Nossa, Nicole, eu que te agradeço pela iniciativa, mais uma vez, pelo Catu, né, por ter tido essa brilhante iniciativa, eu acho que foi fundamental. Agradeço também a Carol por ter aí, estar com a gente, né, para sempre ajudar em várias questões. Agradeço a todos que entraram aqui, puderam assistir. Quem não me conhece, estou, assim, super aberto a conhecer vocês. Acho que a gente tem que estar mais próximo nesse momento, sim. Estejam à vontade para mandar e-mail, entrar em contato. No canal do YouTube tem várias lives que eu fiz, que estão gravadas. Tem um mini curso também que eu fiz para a Unifesp, que está gravado. Então, vocês podem ter acesso a esse material de forma gratuita, livre, enfim.
O objetivo é justamente aproximar vocês, né, e a gente está junto aí nesse momento difícil, que eu espero que passe logo e que a gente possa, de alguma forma, se conhecer ao vivo. Né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tocando da forma que dá, né, Nicole? E aí eu queria parabenizar o Catu por essas palestras, que eu acho que foi fundamental, assim, para a gente ter esse primeiro contato. Muito obrigada, professor. Imagina, Tem uma ótima... É início de noite já. Tem um início de noite maravilhoso, galera. Fiquem em paz e em saúde, principalmente. Sim, fiquem em casa, né? Obrigado, Sim. gente. Boa Tchau, tarde professor. a todos. Tchau.